Bem-vindos ao Family Business Voice. Aqui você é o protagonista de sua própria história. Hoje vamos trazer uma conversa muito interessante sobre cientista do comportamento, como você age, por que você age, da maneira que você age. Vamos falar de biohacking, grounding, consciência, mente, poder, espiritualidade aplicada. Estou trazendo uma grande amiga, que eu tenho muito orgulho de estar recebendo aqui, que é a Flávia Lippe, empreendedora, cientista do comportamento, monja, biohacker e fundadora do IDHL. A Flávia, tivemos o privilégio de fazer um curso de mediação juntos e dali começou uma profunda amizade e uma enorme admiração pelo trabalho de extrema importância que ela traz, não só para as pessoas, mas também para o universo do Family Business. Flávia, muito obrigado, uma honra receber você aqui no Family Business Voice. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é sempre profundamente revelador quando eu me encontro com você. Obrigada por abrir esse canal tão importante para tantas pessoas que você está trazendo aqui. Sempre muitos insights, muitas ideias, e daqui sempre você, como falou, avant-garde, à frente do tempo. Nós, né? Acho que a gente está sempre olhando como a gente pode plantar uma sementinha de melhora no mundo, né? E você que estuda muito a mente humana, conta um pouco como que foi esse início, talvez de uma busca, mas agora pelo entendimento da mente humana. Onde começou e por quê? E quando começou essa sua pesquisa? E hoje você é uma especialista no entendimento da nossa inconsciência e consciência humana. Nelson, eu acredito que existem buscas que acontecem sem a gente escolher também, né? E se a gente for falar de epigenética, tem coisas importantíssimas que vêm no nosso DNA, e uma delas talvez tenha sido o meu interesse pela humanidade. Segundo meu pai, né, que sempre foi meu parceiro, meu mentor, né, psiquiatra, desde criança, muito cedinho mesmo, eu já demonstrava um interesse muito grande pela humanidade. No entanto, eu comecei, quando criança, a acompanhá-lo em favelas, em lugares vulneráveis, comunidades, lugares mais vulneráveis, para ajudar a aliviar a dor humana. E eu era criança. E nunca deixei de fazer isso. Inclusive, você sabe que eu tenho uma organização não governamental e que eu foco na mente humana em locais vulneráveis também, né? Então, acho que a busca vem meio que da epigenética mesmo. Mas quando eu me dei conta de quem eu era, né, que não faz muito tempo... A gente está sempre se descobrindo, né? Não é? A gente sempre fala, nossa, não era que era isso, né? Mas quando eu comecei a me dar conta de que a minha responsabilidade humana era muito grande em relação ao que eu falava, a que eu pensava, o que eu consumia, eu passei a querer entender como a gente funciona biologicamente também. E como isso também afeta as nossas emoções. A psiquiatria moderna, ela avançou muito para a nutrição, para práticas além da medicação e além da fala só da psicanálise, porque já está, né, assim, a ciência está bastante avançada, mostrando que nós somos um corpo integral e que a nossa biologia também ela impacta muito as nossas decisões. Então, quando eu fui para a neurociência, quando eu fui fazer o doutorado, o mestrado primeiro, né, em cognição, voltado para a inteligência artificial, que é o que está impactando muito o futuro do trabalho, sempre pensando quem nós somos, para onde vamos, como funcionamos e como a gente pode aliviar, de certa maneira, os medos, os transtornos, os traumas, né, os sonhos não realizados, né? Você agora está escrevendo, ou terminou, lançando um livro muito impactante, que nem tudo é por dinheiro. Eu acho que num mundo agora hiperconectado e onde muitas relações se perdem pela questão do dinheiro, acho que, né, estávamos até conversando aqui anteriormente com um dos nossos professores, mentores, o José Ernesto Bolonha, ele estava falando que né, aquela frase americana, it's all about money. Uhum. Mas acho que como você estuda muito o comportamento das pessoas, eu queria entender um pouquinho como você tem essa visão de onde a ciência
e a espiritualidade, ela encontra o mundo dos negócios? Nós somos um só, né? Então, quando a gente está no mundo do negócio ou em casa, nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos e somos seres espirituais com o corpo emprestado, vivendo nesse mundo. O mundo dos negócios, ele pode ser generoso, ele pode ser real, né? Você, para mim, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que sabe o que é a realidade da vida, né? Você não vive numa bolha indivisível. Mas isso foi uma escolha sua. Sim, poderia ter ficado talvez na zona de bolha. conforto, numa gaiola de ouro. Poderia. Né? Ou não querer enxergar exatamente. também. Você sempre utiliza, por exemplo, a sua força de networking para melhorar a vida das outras pessoas. Então, você entendeu que você é um corpo espiritual num corpo físico nesse planeta. Então, o que eu vejo na questão dos negócios é assim, quando a gente percebe isso, a gente faz mais negócios, na verdade. Sim. Tem alguns cientistas que são, assim, incríveis nessa pesquisa, que mostra que, por exemplo, o Paul Zek foi um dos meus professores, é um neurocientista voltado para a economia. Ele é um neuroeconomista. A pesquisa dele, uma das maiores pesquisas dele, mostra que quando você trabalha em um lugar onde a confiança, o pertencimento, a compaixão, o trabalho voluntário e a remuneração, olhando o ser, na verdade, você aumenta o lucro da empresa em mais de 30%. Quer dizer, você consegue quantificar isso. Uma coisa que é super abstrata. Ele quantificou 10 anos de pesquisa. Sim. Em neuroeconomia. Então, não é mais a frase americana, tudo por dinheiro. Okay. Já tem pesquisas que mostram que não. Tem uma outra pesquisa muito legal também na área de neuroeconomia também, que faz a compensação da felicidade, né? E o quanto você precisa para ser feliz. E essa é uma outra pesquisa também que mostra que a partir de um certo valor que você recebe, onde todo o seu básico, né, está garantido, saúde, escola... Na pirâmide de Maslow, atingindo ao nível de... Né, que você sai do nível de sobrevivência... A pirâmide de Maslow, inclusive, ela já foi transformada para outra pirâmide agora por causa disso, né? Então, assim, quando aqui no Brasil a gente falaria em torno de R$30 mil, né? Que é um valor alto. Sim. É um valor alto. Mas R$30 mil é um valor onde daqui para frente não existe mais absolutamente nada que pode te dar felicidade. Nada. Não faz diferença. Nenhuma. 1 bilhão, entendi. Nenhum. Porque você já atingiu um nível de... Se você atingiu R$30 mil por mês, não tem mais nada que você queira. Tudo é só por pertencimento num andar acima. Não é felicidade. Não é necessidade. É querer ser reconhecido, é inclusão, Entendi. São outros... É desejo. Sim. A gente já saiu da necessidade, que é comida, alimentação, né, farmácia, escola, segurança, etc. E com 30 mil é um valor muito alto para o Brasil. Para um nível de falta de necessidade. Não tem necessidade nenhuma, não tem nada mais. É mais um carro, mais um relógio, mais um isso, mais um aquilo. E são só objetos de desejo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de family business ou então de negócios, né, que eu falo tanto com empresários, executivos, empreendedores, a gente precisa só compreender do que a gente está falando. Não existe negócio com prejuízo, certo? Não. Senão o negócio não existiria. Não existiria. Negócio é negócio. O dinheiro, inclusive, em boas mãos, ele serve para a humanidade. Ele serve para trazer... Em prol do desenvolvimento. Claro, da ciência, progresso. Da tecnologia, certo? Então, o dinheiro, ele em si, não é o problema. Da mesma maneira que inteligência artificial, tecnologia em si, não é o problema. E quando a gente sabe que isso não é o problema, então tá. Então, onde a gente está causando problema? Mas, fazendo um parênteses aqui, mas o que o dinheiro faz com o nosso comportamento?
Que aí acho que é a provocação. É, Se o problema não é o nem dinheiro... tudo por dinheiro, né? Nem tudo é o dinheiro o problema, né? O dinheiro, na verdade, ele não faz nada Ok. para o nosso comportamento, tá? Mas você carrega com você traumas, perseguições, medos, crenças que não são trabalhadas. Eu brinco que, às vezes, quando uma empresa me contrata para fazer uma consultoria, uma palestra, um trabalho, falo, gente, isso aqui é um parque de diversão de crianças traumatizadas. Grandes cargos com líderes doentes, infantilizados. Infantilizados. Que tratam o próximo como se fosse a relação ainda no maternal. Que é assim. O gatilho, né? Nós que somos mediadores de conflitos, a gente sabe. O gatilho, ele acontece na época, ele não acontece no fato de agora. Né? Então, quando alguém... Muitas pessoas perguntando para mim, o que o dinheiro faz com a gente? Ele não faz nada. Mas se a gente tem gatilhos muito fortes em relação ao dinheiro... Mal resolvidos, ele faz um monte de estrago. Né? Você vê pessoas que são equilibradas, né, que têm um grande volume financeiro e que são realmente equilibradas, que trabalham cotidianamente as suas necessidades, são pessoas discretas. Elas não falam disso. Elas falam de outras coisas. A relação com o dinheiro não é, vamos dizer, de certa forma... Não é promíscua, a palavra é muito forte aqui. Promíscuo é forte, mas eu acho que doente, é uma relação doente com o dinheiro, né? Então, o dinheiro, na verdade, ele nunca faz nada. Quem faz somos nós que recebemos, né? Que vamos lá atrás dele. Quais são os objetivos? Eu sempre falo, gente, eu amo dinheiro. Sabe por que eu amo dinheiro? Porque ele me permite tirar do meu bolso e destinar para quem precisa, porque eu tenho. Se eu não tivesse, eu não ajudaria tantas pessoas que eu ajudo. Mas isso é você. Vamos falar a grande maioria. Quanto mais se tem, mais se quer? Quanto mais se tem, mais se quer. Porque aí já não é mais o dinheiro. Vazio existencial? O vazio existencial vem de um contexto, né? São muitas coisas. Você tem estímulos assim, extremamente viciantes hoje através da tecnologia. Okay. Antes era a televisão. Hoje não. Hoje a gente tem todo um complexo de informações. Para te deixar preso ali. Que te deixa preso ali. E consumindo. E consumindo, né? O que você necessita ali e a quantidade de noradrenalina, ocitocina que você recebe com a luz azul do equipamento e você olhando aquilo sem parar, você se torna realmente dependente daquilo que estão te dizendo aí. O estímulo... O gatilho é você estar sempre estimulado e depender daquela dopamina. E a dopamina, ela pode ser adquirida de outras maneiras, mas como você está vendo ela desta forma, então você acaba querendo mais desta forma. Né? Por que esses influenciadores que não são... tem pessoas que são muito legais. Claro, né? Não sei... mas tem alguns influenciadores, por exemplo, que aonde eles batem... se você tiver uma rotina de milionário, você fica milionário. A gente sabe que isso não é real. É só para tirar o dinheiro daquela pessoa. Daquela pessoa que quer ser milionária. Mas por que ela quer ser milionária? Porque ele mostrou um monte de coisa que ela vai ter. Ela vai ter um carrão, ela vai viajar, vai ficar no hotel X, ela vai ter uma bolsa Y, ela vai... E aí ele fica falando que aquilo é a vida. Né? Aquilo também é a vida. Você pode ter um carro, por que não? Tá. Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Mas quando esse contexto é escrito dessa maneira, a pessoa acredita, a partir daquele momento, que a felicidade só está em ser milionário. E ela não vai chegar lá. Não vai. Ela não vai ficar milionária porque é vegetariano, porque toma banho de gelo, porque acorda de manhã e faz jejum, porque ouve um audiolivro de 12 minutos. Aí as pessoas que acordam às 5 da manhã para ler, aí já tomam banho de gelo, aí faz jejum intermitente, aí come só proteína, e aí agora é monjaro, agora... E aí toma não sei quantos... aí é testosterona para ficar ligado, aí toma... É isso aí, a indústria da... É a indústria do desejo. Okay. Então, se a pessoa não tem condição financeira, nem para se manter, ela paga um curso para ficar milionária, ainda tem que gastar isso tudo, porque a gente sabe quanto custa.
Isso tudo aí que eles estão E ensinando. esses cursos não são baratos ainda, para quem Não, e ainda ele vai gastar isso tudo ainda. Vai ter que comprar uma livro. sauna seca, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que. Para fazer tudo isso de manhã. Vai ter que ir numa clínica de rejuvenescimento. Tanta coisa, ele não vai ser milionário. Por causa disso, não. E nem porque leu vários livros que ensinam como. Informação, ela não traduz em transformação. Ótimo. Nunca. Então, ter essa curadoria, esse filtro, para a gente não ser enganado, é essencial. E a gente está vivendo hoje um momento onde o discernimento, o juízo crítico, ele não está presente o tempo todo. Eu ia chegar nessa parte, né, do sucesso externo, que é o que você está falando, né? Mas ele pode esconder uma falência interna do ser humano? Pode. E também o oposto. Existem pessoas que não alcançam o sucesso também por crenças também que não a tiram daquele lugar, né? Então, não é só o sucesso com o dinheiro, não é só o que a gente pode falar sobre a mente humana. O oposto também. Existem pessoas que recebem várias oportunidades e não conseguem seguir com ela. Ok. Certo? Não estou dizendo que se essa pessoa seguisse com ela, ela seria milionária ou rica, enfim, não é isso. Mas tem algumas pessoas que não se deixam também receber grandes oportunidades. Uma autossabotagem aí? Uma autossabotagem, pelo mesmo motivo de quem chegou lá. Crenças passadas, traumas, sabe? Okay. E por isso que quando eu falo, né, do meu trabalho voluntário, a minha preocupação quando eu estou com essas pessoas é dar para elas o que eu dou para quem tem condição de me pagar. Que é, eu vou te fortalecer a mente, o coração, a sua alma, para você não deixar passar uma oportunidade que aparecer para você. Porque a pessoa que está lá muito, você sabe disso, porque você ajudou várias comunidades vulneráveis, a pessoa que está muito lá, ela está tão focada no básico, mas o que eu vou comer amanhã? Que ela esquece que ela tem que se preparar também para receber isso, né? E o oposto de quem chegou lá também, com outros traumas, e que quando chega lá fala, tem um vazio aqui que eu não preenchi ao longo da minha vida. Eu preenchi comprando relógio, bolsa, e é insaciável. O preenchimento da alma, ele é insaciável quando você não tem um valor interno também. E uma raiz também que te segura na vida, né? Porque a vida não tem promessa. Esse estudo e especialização que você foi fazer em biohacking seria para entender exatamente aonde estão esses anseios dentro de nós, ou é mais ligado à questão biológica do corpo humano? É mais biológica, assim. O biohacking ancestral, né, que é o que eu mais amo, começou muito cedo, quando eu comecei a estudar meditação e yoga. Eu tinha 17 anos, né? Fui professora de yoga, inclusive, de meditação e etc. E ligada ao budismo tibetano e aos monges tibetanos, tem os trabalhos com gelo, respiração, né, que é assim, muito evoluído, né? O que a gente vê de biohacking hoje ligado à tecnologia beberam na fonte ancestral e transformaram isso em objetos e negócios e produtos, né? Que eu não sou contra, tá? Nem todo mundo consegue ficar 1 hora meditando. Nem todo mundo tem oportunidade de ir para o Tibete e enterrar no gelo. Né? Mas você tem uma bacia de gelo em casa que você pode fazer só o rosto, ou uma banheira que você faz só o corpo. Mas tudo isso é conhecimento ancestral. Os monges já faziam isso, os monges japoneses, há muito tempo. Então, o biohacking em si, ele está mais ligado à biologia quando a gente não tem conexão com a ancestralidade. Por quê? Porque ele aumenta realmente a sua imunidade, aumenta o seu bem-estar. Não deixa milionário também, não. Não adianta prometer que o biohacking vai deixar você milionário. Não vai. Nem jejum, tá? Para com esse negócio de prometer para os outros ficar milionário, gente, com tudo. Tudo a promessa é ser milionário. É uma piada, né? Mas, assim, você realmente aumenta a sua capacidade até de suportar pressão. Sim. Porque você coloca o seu corpo em extremos também.
Né? Quando você está no gelo, você O está corpo chegando ao extremo. ele entra que a gente diz até em colapso, e aí ele começa a liberar as defesas para se proteger, aquelas toxinas vão sendo liberadas, enfim. Isso. Mas é o corpo no limite. No limite. Mas tem que ter muita atenção como fazer isso também. Claro. Né? Então, tudo isso traz, na verdade, um fortalecimento para o caos. Os monges, eles não foram treinados para ficar sentadinho lá enquanto o mundo acaba. Não. Eles são ativos. Eles são ação. Existem monges médicos, engenheiros, né? A questão, eles inclusive são preparados para a guerra. Sim. E quando a gente se prepara para isso, o mundo ele não é fácil. Quem contou essa lorota também, que tá todo mundo querendo comprar felicidade aí, esqueceu de contar que a vida não é fácil e que todo mundo morre no final. Esse é o fim da novela. O final do filme, todo mundo morre. Então, quando a gente entende que a gente pode estar fortalecido no caos, com pertencimento, com compaixão, com o corpo preparado para aguentar as suas escolhas. E as não escolhas também, que algumas coisas, né, a gente não escolhe. Nós não temos controle da vida. É a vida como ela é, né? E aí está não predestinado, mas muitas coisas que são epigenéticas. Exato. Também, vêm no DNA. Né? Então, quando a gente tira essas máscaras, esses filtros, né, você tem que ser otimista o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro e rico. Gente, é uma fórmula fadada ao fracasso. Aí você vê o tanto de gente com antidepressivo. Exatamente. Problemas de saúde mental. Que é o que você se especializou, né? O mundo corporativo, agora com a entrada dessa nova medida da NR1, que é o burnout, que é a maioria de pessoas trabalhando com problema de saúde mental nas empresas. Exatamente. E aí tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar. O problema não é só a empresa. Tem um contexto mundial, um contexto sociológico, antropológico, que faz com que a gente adoeça dentro de um ambiente de trabalho. Existe sim um excesso, mas é um excesso de informação, excesso de cobrança, excesso de meta, existem excessos. Mas o que a gente pode fazer? A gente também, para se organizar, para estar nesses lugares. Os negócios não vão acabar, as empresas não vão acabar. Isso aí. A gente já passou da época da moda, né? Primeiro foi ecologia, depois meio ambiente, depois ESG. A gente teve vários tipos de sacadas de marketing que tampavam os problemas da humanidade. Eu falo de ESG desde 1990. Resolveu muita coisa? Muita coisa, mudou. Mas a gente continua falando dos mesmos problemas. Saúde mental é a mesma coisa. Já mudou de nome, né? Já fez um monte de coisa. A RN1 é essencial. Essencial, porque faz uma pressão. Mas a gente precisa entender por quê. Por que nós estamos fazendo isso? Vamos na base, exato. Entendeu? Você que estudou tanto também a mente, né? A mente humana, você já foi mentor. É ainda, né? Na verdade, mas você sabe que se a gente não for na fonte, tudo tem que ter. Tem que ter as regras, tem que ter legislação, mas tem que ter um aprofundamento também no que a gente está fazendo como humanidade. Eu sei que parece bizarro e longe quando a gente fala de negócio, mas não é. É possível criar frameworks de trabalho onde as pessoas compreendam a sua necessidade própria também e não coloquem tudo isso só também na mão das empresas. Elas também precisam se compreender, se cuidar. Eu vejo hoje também uma geração que quer um terapeuta ao invés de um líder. Isso não funciona no ambiente de trabalho. Os líderes precisam, sim, ser empáticos, compassivos, mas terapeutas eles não podem ser. Que quem pode resolver o problema dele é a própria pessoa. Buscando alternativas também. Né? Então, se a gente puder levar informação suficiente para que as pessoas busquem também as suas próprias alternativas, além de tudo que a gente vai fazer com a RN1,
Isso muda muita coisa. Né? Essas ondas todas que a gente está percebendo, né? Onda de wellness, onda de biohacking, isso é uma necessidade massiva de todo mundo de falar: estou pedindo socorro. Né? O mundo está pedindo socorro. A humanidade está doente. A humanidade está doente. Não está aguentando a própria escolha. Né? Você pensar que na década de 70, a única que foi aquela chimpanzé que aprendeu a falar, né? Acho que ela chamava Yoko, se não me engano. Que a única mensagem que ela deixou antes de falecer, em sinais, né? Que ela falava sinais, foi: nós amamos a humanidade, mas os homens são estúpidos. Eles estão acabando com o planeta. Eu só peço que vocês amem a natureza, a gente, a terra, a água. Não nos matem. Década de 70. Uau. Um animal que conseguiu se comunicar com a gente, aprendeu a nossa linguagem, falava: eu amo vocês, mas vocês não amam a gente. Então, se a gente não fizer de tempos em tempos, sabe, parar e falar: o que eu estou escolhendo todo dia? Qual é a minha escolha cotidiana? Não adianta entrar naquele caminho de rato, gente. A vida cobra mais tarde. Sabe aquele caminhozinho que você fica ali naquela rodinha? A vida cobra. A gente está vendo tantas pessoas, né, que eu estava conversando Então, na entrevista também anterior, adoecerem, e muitas pessoas com câncer, pessoas falecendo jovem. eu vou te falar. A vida vem cobrando muito rápido. Muito né? rápido. Antes, a gente não tinha acesso aos números de doença mental. É verdade. Hoje a gente tem. E o que a NA1 ajuda é porque ela recebe esses relatórios. Então Diagnóstico. A gente consegue saber os diagnósticos. Mas esse boom é da noite para o dia, gente. Não, isso vem, né? Efeito rebote. Vem, entendeu? E quanto mais a gente recebe informação, mais os números ficam claros sobre problemas antigos também, que não foram socorridos. Não adianta falar: não, isso é passado. Vamos daqui para frente. Daqui para frente não existe. Você tem que corrigir os comportamentos lá atrás. O seu próprio comportamento. Se você não olha, a nossa vida ela é antropológica. Nós temos história como humanidade. Né? É muito interessante, assim, eu fiz aquele meu teste de DNA há alguns anos e eu fico fazendo... eles têm lá um plano que você vai atualizando coisas e tal. E é tão interessante, quando eu descobri, assim, a minha origem, né? O traço, né, da família do meu pai é chinês com italiano, né? Que doideira. E da minha família, da família da minha mãe, português com brasileiro, uma coisa, tem muita mistura, né? Mas quando você vê aquele traço, você vê características em você daquilo, você fala: tem explicação para um tanto de coisa que a gente ignora. Nossa, isso deveria ser a primeira coisa, né? Olha, claro. Esse é o seu DNA. Hoje eu peço para os meus clientes. Eu não ganho nada da empresa, Sim, tá, claro. gente? Mas eu peço. Para ele se entender, né? Para ele ver de onde ele veio, respeitar a sua raiz. Quando a gente fala de family business, gente, você tem que respeitar a sua história, a sua raiz. Você não precisa estar ali se você não quiser, entendeu? Claro. Você tem muitas escolhas, mas você tem um legado. Né? Você tem uma raiz, nasceu. Seu pai e sua mãe nasceram em algum lugar. E você está aqui. É tão lindo quando as pessoas entendem isso. A gente vai quebrando algumas crenças familiares também, quando você traz a importância da sua história. É igual o organograma, é o genograma, mas você tem o personograma. E tem tendências. Né? Tem tendências claras ali. Há vícios, por exemplo. Esses padrões de comportamento que a gente conversa muito, isso vem um pouco de nossos, não diria antepassados, mas de padrões que eram repetidos nas gerações anteriores, né? Que a gente acaba fazendo sem perceber. Sem perceber. Tudo, assim, a gente não pode, claro, colocar o comportamento humano na mão do trauma, na mão da tendência, na mão do que era. E vitimizar também, é assim porque foi assim, né? Eu tenho esse trauma, então agora eu vou descontar tudo em você, né? Não dá. Mas, se a gente compreender, você vai ver o outro com compaixão, né? Tem pessoas que têm traumas
profundos. Não dá para você ignorar um trauma de uma pessoa. No ambiente de trabalho, isso é muito difícil. Ninguém vai falar do trauma, só vai falar da consequência. É. E não dá para um líder resolver o trauma. Essa pessoa vai fazendo coisas, recebendo coisas e gatilhos que ela não está tratando, vai acabar doente. Então, é necessário uma compreensão muito grande. Quando eu falo de neurobusiness, quando eu falo de neuroliderança, eu trago alguns conceitos daquilo que a gente pode fazer enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto executivo. Tem coisas que a gente não tem como fazer. Algumas coisas, sim. Tudo preventivo diminui a bomba que vai estourar. Claro, é. Então, a gente pode ser preventivo, né? Curativo, não seremos. Que trabalho você tem feito nesse sentido para ajudar as empresas familiares ou famílias empresárias nessa questão de olhar, né, a longevidade e passar esses valores de geração a geração, entendendo a origem, como que se inicia esse processo, como que você entra na empresa, como é que funciona um pouco esse trabalho que você faz de treinamento, de liderança? Eu faço muito sob encomenda, né? Assim, exatamente o que a empresa está vendo. Quando a empresa contrata a gente, ela contrata pelo que ela está vendo. E porque ela quer, não porque ela precisa. O que ela precisa, ela não está vendo. O meu papel pode ser trazer à tona a necessidade. Então, eu vou consultar essa empresa. Sim. Você quer ver a verdade? Se você não quiser ver a verdade, eu faço só o que você está me pedindo. Então, eu vou treinar só para aquilo que você me pediu. Mas, se você quiser, eu te conto porque que isso está acontecendo e vai repetir. Você quer? Quer? Então tá. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho. E trazer experiências que não são as experiências do passado. Aqueles treinamentos do passado, lembra? Que a gente fazia aquelas coisas todas. Dinâmicas. Aquelas mil dinâmicas. Tem várias que são super legais e tudo, né? Dinâmicas são importantes porque trazem a experiência do sentimento. E isso é que guarda, de certa maneira, uma necessidade de mudança. Mas a gente evoluiu muito nisso também. E, assim, graças a Deus, a espiritualidade entrou na moda. Adoro moda. Quando entra na moda, todo mundo fala disso. Aí, agora estão falando coisas que você já estuda há muito tempo. Eu já fui considerado o bicho grilo que deu certo. Você sabe desse apelido? É o bicho grilo que deu certo, não sei o quê. Faz meditação. Eu lembro de dar aula de meditação, gente, na Unilever, em 1992. Ou seja, hoje se fala muito. Naquela época... Naquela época eu era a bizarra que ia lá dar aula de yoga, né? E de meditação. Mas isso é bom. O que não pode são os falsos gurus trazerem soluções prontas. Envelopada, empacotada, enlatada. E falar, isso aqui vai salvar a sua empresa. É a mesma coisa de falar que vai ficar milionário. Essas promessas são perigosas. Em treinamento, em palestra. Então, assim, eu preciso saber qual é o limite que a empresa quer que eu chegue. E sempre lembrando que ali é um negócio. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro, tem que dar certo. O que não pode acontecer? Eu não posso fazer um treinamento onde todo mundo pede demissão. Se questionar e falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso trazer questionamentos humanos para fortalecer essa pessoa. Para que ela melhore o desempenho e se conheça melhor. E fique mais tranquila naquilo que ela está fazendo. Eu tenho um caso, né, um case que eu gosto muito, de uma grande advogada, num escritório de elite, ganhando milhões, extremamente infeliz. Ela fez um trabalho comigo longo, foi 1 ano. No meio do processo, um dia ela falou assim, eu amo dinheiro, Flávia. Eu gosto das coisas que o dinheiro me dá. Mas eu não gosto de trabalhar onde eu trabalho. Eu falei, então, vamos descobrir. Hoje, ela continua no mesmo lugar, extremamente feliz, ganhando muito mais do que ela ganhava. Porque ela entendeu que não era só o lugar. É o que ela quer. Ela queria dinheiro, e daí? Se aquele lugar dava o que ela queria, por que ela ia sair de lá? Eu trabalhei com ela o suficiente para ela continuar lá feliz, fazendo o que ela gosta de fazer, num lugar que ela achava que era péssimo e que não era tão péssimo assim, e conquistando o que ela queria, que era dinheiro. Então, isso é possível. Eu não tenho que questionar o seu desejo.
nem o da empresa. Não tem que falar o que é certo e o que é errado para aquela Não pessoa. é meu papel. Não é meu papel. Meu papel é saber se o que você gosta, você está fazendo para se sentir em paz com isso. Por que eu vou te julgar? Não faz o menor sentido, né? E qualquer empresa, a mesma coisa. Né? Então, se alguém me procura e fala, Flávia, eu quero falar de neuroliderança, mas eu quero que você traga um pouco de espiritualidade. Eu vou trazer o suficiente para iluminar aquele time para uma coisa que é legal de conhecer. Mas eu não vou levar uma tese de ancestralidade. É tudo na medida daquilo que aquela empresa aguenta naquele momento também. Sim. Né? E às vezes a empresa aguenta mais, mas o líder que contratou não. Então é tudo muito delicado, né? Às vezes o líder que está me contratando sabe que tem que fazer diferente, mas ele não acredita em nada que não seja aquilo que ele já conheceu do passado. Então é muito delicado, é muito delicado. Por isso que eu falo que às vezes a gente está num parque de diversão com um monte de criança traumatizada, com terno e gravata, tomando decisões importantíssimas para a empresa. Bilhões. De bilhões. E que impacta não só naquelas pessoas que trabalham, mas em a toda sociedade. a comunidade. Exato. A sociedade. É impressionante. É. Essa empresa que você fundou, que é a Remind, ela trabalha com mais saúde mental ou também a questão do corpo, o biohacking, o conhecimento um pouco da biologia? Ele é mais trabalhar o inconsciente? É o todo. Ela trabalha, inclusive a espiritualidade também. Eu trago para um framework prático. Eu gosto muito de trazer o complexo, o difícil, para uma coisa prática do cotidiano. E isso você está implantando dentro das empresas, dentro das empresas. Tem o B2B e o B2C também. Agora eu já estou avançando para o B2C. O ideal na minha cabeça, assim, o ideal de entendimento humano é assim, nós somos complexos. Okay. Mas o que a gente pode fazer? Um pouquinho só, sem promessa, um pouquinho todo dia, que vai melhorar a sua ideia de vida. Né? Como você... A vida plena, ela não é plena igual é no monastério no Tibete. A vida plena é boa para você. Para mim é uma, para você é outra. Né? Mas tem uma coisa que é padrão na vida plena. Se você tem sofrimento com o que você faz, você não está pleno. Claro. É isso. Então a Real Mind vem, está se apunhalando. A Real Mind vem trazendo vários conceitos, inclusive o biohacking, as imersões, para isso, com muita tecnologia, né? Porque o IDHL ele trabalha tudo isso focado em comportamento. A Real Mind é o comportamento mais tecnologia. Né, que aumenta, de certa forma, o número de pessoas que podem ser atendidas, né, com todos os cuidados. Né? Como a minha especialidade como pesquisadora e cientista é o impacto da tecnologia na saúde mental da humanidade, principalmente no princípio do trabalho, Sim. O meu maior cuidado é não iludir as pessoas com irresponsabilidade sobre inteligência artificial, por exemplo. Né? Então, tem pessoas que fazem terapia com ChatGPT. Não faça. Não faça, porque ele, na verdade, é seu alter ego, meu filho. Ele vai falar o que você quer escutar. Só o que você quer ouvir. Vai falar que você é um anjo, um amor. Uma formosura. Entendeu? Mas tem muita gente fazendo. Não, já tem pessoas conversando com a máquina, porque você regula o tom de voz, se é feminino, masculino. Se você quer um tom mais humor ou mais sarcástico. Você não lembra daquele filme mais antigo, Xi? Que o cara se apaixona? Pela máquina. Pela máquina. E aí ele fala com a ex-namorada dele, a ex-namorada começa a falar quem é, e no final é uma máquina. Uma máquina. É muito doido. E ela assim. falava pra ele tudo. E ela era a mulher ideal, gente. Exato, a mulher ideal. Mas eu acho que a humanidade indo pro extremo, a gente vai, acho que partir para esses humanoides, né? Daqui a pouco, né? Se a gente não trabalhar as relações... já tem, né? Nós temos já tem muita coisa. Estão aí. Tem algumas coisas, assim... Pro bem e pro mal, vamos dizer assim. Pro bem e pro mal. Tem os dois lados da moeda, pro bem e pro mal. Tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa. Como é que você vê essa questão do trabalho em relação homem-máquina hoje? Né? Que até o Elon Musk fez uma afirmação polêmica, né? Que o trabalho vai ser opcional.
Eu acho isso uma certa ilusão, né? Assim, e de uma pessoa muito traumatizada, que é ele, né? Ele foi espancado pelo pai Caramba, quase. não sabia não. Ele era espancado cotidianamente pelo pai, quase morreu várias vezes, Uau. inclusive na escola. Então ele é uma pessoa com muitos traumas e tudo que ele faz, eu te dou um trauma específico que ele tem ali, tá? Então a gente vê a deturpação do trauma, né? O que pode fazer com uma pessoa. Tudo bem, ele virou milionário, não sei o que, tudo a partir do trauma, né? E traumatiza outras pessoas com coisas que ele fala e faz, né? Mas, assim, o trabalho não é opcional, não vai ser opcional. Falo isso como pesquisadora, sou pesquisadora da PUC, estudo todo dia, então não estou chutando, é o meu objeto de trabalho, é a mente humana, o futuro do trabalho com tecnologia. Então, assim, nós não vamos ser substituídos. A gente já teve outras substituições de coisas inúteis e que podiam ser uma máquina fazendo. Então... Sim, ok. Trabalhos que... Isso. Sabe, até desumano. no agro tem coisas que vai ser muito mais legal a inteligência artificial fazendo, entendeu? No próprio agro mesmo, que antes era muito manual. Perfeito. Mas tem uma coisa importante aí. A gente precisa entender como a gente vai interagir com esse meio, né? Substituído a gente não vai ser. Uma máquina nunca vai sentir o sabor do café, nunca vai sentir amor, nunca vai sentir paixão. Os sentimentos nunca vão existir. Né? Então, substituído a gente não vai ser. Mas a gente tem que olhar como a gente vai incluir na nossa vida, com pensamento crítico, o que a gente... Eu uso muito. Eu tenho agentes que fazem coisas para mim. Inclusive em mídia, né? Para poder facilitar para mim. Né? Cortes automatizados. Muita coisa boa que você tem... que você ganha tempo, eficiência. Você ganha tempo, Mas tem uma coisa importante desse ganha-tempo. Uma das pesquisas incríveis que eu tive acesso foi: quanto mais você ganha tempo sem propósito de vida, sem estar inserido numa vida real, você adoece com alcoolismo, droga e depressão, porque você fica com o tempo vazio. Que doideira. Entendi. Esse é o maior problema da saúde mental, com ganho de tempo. Ociosidade negativa, né? Então, por exemplo, eu ganho tempo, porque eu faço muita coisa, né, com a inteligência artificial. Aí, o que eu faço com o meu tempo? Eu tenho minha horta, eu escrevo, eu passeio com um amigo, eu cuido das pessoas que eu gosto, eu tenho uma vida real, rica, eu brinco com o meu cachorro. Então, eu tenho uma vida real que é muito importante para mim. Isso que você está dizendo é fundamental. Eu lembro de uma palestra que eu escutei de eu acho que era o gestor do fundo da Tesla. Ele veio para o Brasil, um banco que trouxe, ele foi em casa fazer uma palestra e ele falou falou 3 coisas que me marcaram muito. Falou, daqui a pouco 90% da humanidade vai viver no metaverso. Mas o que ele quer dizer? Que a gente já vive praticamente que a pessoa plugada na tecnologia o tempo todo, né? E aquilo alimentando... Então, em vez de ela ir para a vida real, que você falou desde andar descalço na grama, ir para praia, uma horta. Ou se ela mora num apartamento pequeno no centro de São Paulo, anda. Vai lá, vai explorar. Desce, dá uma volta, vai tomar um café na esquina, liga para um amigo. Não, ela está no metaverso. Né? Aí ele falou também da questão de chips, né? Até tem um óculos hoje, o Meta, até uso bastante. Que isso aí já acho que é o começo de você virar, que é o que escreveu o Yuval, Yuri. Ele falou que nós vamos ser pessoas que vão estar ligadas com o computador na cabeça. Né? Então, hoje você tem o óculos lá, o óculos está aqui falando, você já está conectado na palma da mão. E isso, de certa forma, vai ser o chip, porque a onda sonora vai por radiofrequência para a cabeça. Impressionante. E aí tem problemas biológicos, físicos, emocionais e mentais. Eu fiz um teste de ficar uma semana, 24 horas, com o computador ligado, sem fazer nada. Só olhando de um filme atrás do outro. Aí ao mesmo tempo Isso é o biohacking, né? Porque era para minha pesquisa de tecnologia. Ao mesmo tempo, usando inteligência artificial, não decidia nada, eu só perguntava para o ChatGPT, sem fazer nada, tá? Não falava com ninguém, não dormia, só ali. Qual era o que eu queria descobrir com isso? O que ia acontecer com o meu corpo físico? E eu sou uma pessoa saudável. Eu tive
dor de cabeça, ressecamento dos olhos, boca seca, tremor, insônia. Foi uma semana de vício igual cocaína. E é muito interessante eu ter feito isso, porque para eu estudar, né, o que acontece com a gente nos excessos, inclusive no trabalho, a tecnologia no trabalho, etc., eu precisava entender qual era o limite. Eu estava falando do meu corpo específico, né? Mas tem um limite. Então, e a pessoa começa a delirar naquilo, né? Porque você está naquilo, o mundo passa a ser aquilo. A sua bolha passa a ser aquilo que os dados estão mandando para você. Então, se você começa a assistir, por exemplo, só filme de violência, o Netflix vai te mandar filme de violência, então você fica nisso, né? E a ciência já mostrou assim claramente o que você consome constrói a sua crença também. Então, a gente está falando de um humano que precisa de cuidados. Nós não somos uma máquina. As pessoas costumam falar, mas somos uma máquina perfeita. Nós não somos uma máquina. Nem com biohacking. Se a luz azul do celular já muda a sua cronobiologia, você imagina um chip inserido, onde você está o tempo inteiro com o Wi-Fi colado em você. O Wi-Fi vários estudos mostram que o Wi-Fi afeta o sono. As ondas, né? As ondas. Então, não existe assim, um futuro devastador. Não é isso. Mas um futuro de consciência. Quem somos, onde estamos, como fazemos, para que fazemos. Eu não abro mão da tecnologia. Mas ela não me domina de jeito nenhum. É usar para o bem, para a eficiência, para trazer para produtividade, sabe, para ver como que a gente melhora. A questão da cura, longevidade, isso vai ajudar muito, né? Não, tem ajudado em muitas áreas, muitas áreas. Quantos trabalhos eram perigosos que agora a gente pode mandar uma sonda? Claro. A gente pode mandar um computadorzinho, a gente pode mandar um drone, né? Você imagina pesticida? Não deveria existir, mas existe. Mas você imagina tirar da mão de uma pessoa que fica ali e colocar um drone fazendo isso. É uma pessoa menos que vai ficar doente. Fora a eficiência, né? Fora hoje na eficiência, questão do agro, você vê, mapeia, vai via satélite, aplica onde tem que aplicar, não precisa aplicar na área toda. Só onde precisa. Economia. Então, enfim. E no corpo humano a mesma coisa. Você não vai tomar um remédio para tudo, vai ser específico. Né? Então, assim, eu não abro mão da tecnologia, mas se a gente não desenvolver pensamento crítico, não desenvolver compaixão, empatia, o que o Pouzek fala com profundidade, nós vamos falir a economia, porque vai ficar todo mundo doente. Eu lembro quando a gente fez uma live, né, na pandemia, que o mundo parou. Foi. O mundo parou, a gente estava lá, todo mundo zen, né? Eu fui morar na fazenda, você estava lá também, a gente conversando. E aí eu perguntei para você, mas quando o mundo voltar, você acha que as pessoas vão permanecer nesse modo mais zen, de não consumo? Porque a pessoa percebeu que ela não precisava de muito. De tudo. Até eu fiquei lá, eu tinha 2 moletons que eu usava, porque você não precisa de roupa, você não precisa sair, você não precisa de joia, você não precisa de relógio. Faz tudo online. Mas tava tudo, né? É só assim, não, vai voltar com uma voracidade, uma velocidade impressionante. Você vai ver o que vai virar o mundo pós-pandemia. Eu falei assim, mas como assim? Pois é. E olha só o que aconteceu, né? Eu te avisei. O consumo eu te avisei. Absurdo de tudo. Absurdo. Gente, quando você vê... Como te falei, sou pesquisadora. Então, eu vou lá no TikTok, vou não sei aonde, faço pesquisa. Eu sou uma pesquisadora, eu pesquiso a humanidade. Se eu estou andando na rua, estou pesquisando. Eu estou olhando, estou observando, estou sentindo, estou aprendendo com a humanidade, né? O número de vendas de qualquer coisa que você puder imaginar, com promessas mirabolantes, é assim, incrível. Então, tem pessoas endividadas. Por quê? Bom, toma um remédio... Tá aí as bets, né? Tá aí as bets. A pessoa toma um remédio que é hipnótico, não vou ficar falando o nome de remédio aqui, mas toma um remédio hipnótico à noite, entra no TikTok e compra um navio, compra um barco. Essa noite que eu tinha escutado, Flávio. Não, olha, é tão interessante. Teve esse cara, inclusive, ele conta a experiência dele e você chora de tanto rir, porque ele conta rindo.
Ele comprou barco, bote, não sei o que, salva-vidas, comprou objetos que flutuam para ter dentro do barco, não sei o que, nananã, no cartão de crédito dele, dividido em milhões de vezes. Ele falou, eu moro no deserto e eu não tenho dinheiro para pagar o barco. Aí de manhã, quando ele tomou um hipnótico, né, um remédio que é muito usado por muita gente para dormir. Quando acordou de manhã, ele só escutava assim, plim, 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 e ele explicando para a moça, eu não tenho dinheiro para pagar isso, eu tenho que cancelar. Eu falei, mas você usou sua senha. Ele teve que pedir uma ajuda na justiça para cancelar as compras que ele fez em estado hipnótico. Que loucura. Quantas pessoas tomam esse remédio para dormir? Eu te falo, milhares. Sim. Milhares. Para algumas pessoas faz sentido. Um psiquiatra não dá um remédio para quem não tem, não precisa, né? Mas tem gente que toma sem precisar, ué. E aí faz essas coisas, porque tem acesso na hipnose ali, cara, você compra tudo. Acorda de manhã, não tem como pagar. Tem milhões de pessoas endividadas com isso. E como que você vê o outro lado, né, da questão da evolução? Você é uma otimista por natureza. A gente olha o copo, não é meio cheio, é mais cheio. Com a tecnologia sendo utilizada em prol do desenvolvimento. Como é que você também conecta isso com o mundo das empresas familiares? Qual é a sua visão em relação ao futuro do family business? Se as famílias não se curarem, elas vão se curar, né? Porque tem aí filho, neto, bisneto. Claro, as gerações, né? Gerações, né? Primeiro, elas precisam se curar, né? E depois entender que a tecnologia ela já está aqui. É preciso trazer para dentro, né? Para dentro das empresas. Não adianta negar. Né? Não adianta negar. E não adianta falar, meu pai fazia assim. Claro que quem fundou sabia o que estava fazendo. E fundou e durou. Mas não durou porque ele fundou também, né? É um processo para a família continuar com essa empresa, né? Então, acho que entender que a tecnologia é essencial e que coisas novas estão chegando. Tem gerações novas com demandas muito diferentes, né? Que precisa adequar ao tempo. Eu continuo, assim... As empresas familiares, elas são raiz. É o alicerce, né? É o alicerce da nossa vida. Né? Essas grandes big techs, etc., elas estão dominando o mundo. E não deveriam. Deveriam ser as family business. Que são grandes também. Mas tem uma raiz. Né? A gente não pode perder as raízes, né? Tem história, né? E entender também como essas potências humanas, esses herdeiros que estão em todos os lugares e podem estar nas melhores mesas do mundo, como a gente pode trazer para perto a realidade da vida. Falar, é a união dessas pessoas, como você já fez várias vezes, que pode mudar alguns quadros. Sim. Né, do mundo. Né? Para mim, o futuro da humanidade... Eu sou uma realista, otimista e esperançosa. Continua na essência humana, que também a ciência já provou, nós somos bons por natureza. E nós somos compassivos por natureza. Se você pegar uma criança que não foi treinada, colocar ela diante... Isso tem pesquisas que mostram, inclusive essa que eu vou te contar agora. Você coloca uma criança com um desenho lá, com 3 objetos num desenho. Sim. Um quadradinho amarelo, um triangulinho vermelho e uma bolinha azul. E um dos objetos ajuda o outro objeto a subir. E tem um outro que é mauzinho que fica mordendo o outro objeto. Sem você falar nada. Na hora que você coloca os 3 objetos na mesa, esse bebê vai escolher aquele que ajudou. Não vai ajudar, não vai escolher o que estava matando o outro. E ninguém ensinou isso para ela. Ela é bebezinha ainda. Sim. Então, nós somos bons por natureza, nós nos conectamos pelo afeto e nós precisamos de pertencimento. A dor da humanidade está no não pertencimento. Quando alguém tenta ser milionário, quer vestir a roupa do milionário, quer comer o que ele come, ela quer pertencimento. Isso. Ela não quer dinheiro, ela quer pertencimento. Clube do milhão. É isso.
Quando a pessoa não é aceita num grupo, não é convidada para uma festa, não é convidada para um palco X, não é por dinheiro. É por falta de pertencimento. Ela sentiu que ela foi excluída de um lugar que ela queria entrar. Então, eu falo algumas coisas. Primeiro, ninguém nessas mesas é tão especial que seja inalcançável. Ninguém. Não conheci ninguém até hoje que seja Deus. Que você fique idolatrando pessoas que estão em grandes mesas. Não precisa. São pessoas que têm aflições, traumas, medos. Tem coisas dentro dela. Como você. Exatamente igual. E a outra coisa é, se a gente olhar o mundo com desejo de um mundo melhor, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer, cada um no seu trabalho. Eu acordo todo dia de manhã. Eu acordo de manhã todo dia. Eu agradeço estar acordando mais um dia e pergunto: o que eu posso fazer hoje para que o mundo seja um pouco melhor? E vou lá e faço. Faz a sua parte. Faço a minha parte. Sem ficar criando grandes amarras, sabe? O que fulano fez? O que veio o drama? O que vai acontecer? Agora com a política, agora com... Eu acordo e faço o que eu sei fazer. Eu só sei fazer o que eu sei fazer. Eu não sei fazer o que eu não sei fazer. Então, o que eu sei fazer, eu quero fazer muito bem feito. Quero trazer pertencimento para as pessoas. Afeto, dinheiro, oportunidade. O que eu tiver para dar, o que eu tiver para contribuir para o mundo, eu vou dar. Eu vou contribuir. O que eu não posso, eu não posso. Então, só faço aquilo que eu posso. Né? Eu acho que o futuro do mundo é isso, a gente entender que nós somos uma unidade, né? Nós somos uma unidade. Você está propondo voltar um pouco aos modos do passado, das relações. Das relações. Porque você falou do pertencimento, mas a pessoa fica muito conectada com a tecnologia e cada vez mais isolada. Mais isolada. Ela acha que ela está no mundo, mas ela está conectada conversando online com alguém, mas ela perdeu a relação pessoal, né? Aí, quando encontra com essa pessoa mesmo que ela estava na internet, ela não reconhece. Porque por trás da tecnologia você é uma pessoa que ninguém está vendo. É a máscara. É uma máscara. Né? Se você pensar, 8% da população brasileira lê e não entende e não sabe interpretar aquilo que está escrito. Na internet. A pessoa responde sobre algo que ela não entendeu o que o outro falou. Os haters, esquece deles. Primeiro que tem um monte de robô hater. Então você nem tá... Também tem? Não tem sabia. Um monte de robô hater. Robô mesmo, né? Você cria as escravas, que eles chamam de escravas, aos nomes. Sério? Aos nomes. Tem isso? São as escravas de tecnologia que ficam mandando... no algoritmo. Ficam ali. Né? Principalmente na época de político, isso é muito forte. Né? Então, é só para isso. Então, por que você vai levar isso a sério? Não tem que levar a sério quem te critica. Como distinguir do que é real e do que é irreal? Hoje está muito difícil, até para mim que sou especialista em inteligência artificial, tá? Porque é perfeita, as edições são perfeitas e tudo, né? O AI está cada vez mais... O que faz uma pessoa ter mais discernimento que a outra? Juízo crítico, maturidade e inteligência emocional. Voltamos para autoconhecimento. De novo, individuação. Lembra, não tinha nada, tá? Nem telefone. Aí a sua mãe falava assim: aquela pessoa não é para você. Ela tinha um chip, cara. Mãe é chipada, né? Mãe fala, vai chover, chove. Bota o casaco, chove, né? Então, assim, é um conhecimento... Porque eles tinham muito juízo crítico. Eles estavam na vida, conectados com a vida real. Quando você desconecta da vida real, você vai buscar onde ninguém te conhece. E aí, qualquer pessoa fala qualquer coisa para você, você acredita e sai fazendo. Se você não conhece o passado, né? Se você não resolve o passado, você condena o futuro? Condena. Viver no passado, nunca. Sim. Viver no passado é falta do que fazer. No passado não vai mudar. Mas você saber o que aconteceu no passado, reconhecer isso. Reconhecer até os grandes problemas familiares que a gente tem do passado. Reconhecer que eles existem. Reconheço, mas não quero repetir.
É um outro futuro. É um outro futuro. É uma escolha, né? Agora, se não curar, vai repetir. Vai repetir. Por exemplo, outra pesquisa. Crianças que foram abusadas sexualmente, ou crianças que foram abusadas emocionalmente, ou espancadas, elas têm o cérebro físico modificado. Lá na frente, a tendência dela repetir isso é muito grande. Se não tratar esse trauma, vai repetir o que aconteceu com ela. Então, a gente tem que olhar o passado para corrigir o futuro. Gente, por que a antropologia é incrível? A sociologia é incrível. A gente estuda o que foi. Grandes mentes, grandes filosofias, né, grandes estruturas. Imagina se a gente ignorasse tudo isso. Todo dia começar do zero. É bizarro. Não ia haver evolução. Nenhuma. E como dar o primeiro passo? Reconhecendo o que tem em mim que me conecta com aquilo que eu não quero estar. Nem tudo é lá, né? O ambiente, ele diz muito sobre o seu crescimento. Às vezes, quando a gente precisa mudar, a gente tem que sair de onde a gente está. Sim. Do ambiente mesmo. Falamos muito disso hoje aqui. Mas se você não reconhece em você aquilo que te incomoda lá fora, você não vai mudar, não. Você não vai transformar. Mudar a gente não muda, né? A gente vai transformar esses conhecimentos e trazer isso para uma luz onde você reconhece aquilo que você é. Né? A gente está aqui para evoluir, né, Flávia? Evoluir. Nessa dimensão. É. De uma hora de conversa super agradável, densa e filosófica, antroposófica. Que mensagem você poderia deixar aqui para a humanidade? É uma mensagem que algumas pessoas acham que é uma mensagem poliana, né? Mas quando você vê os monges, por exemplo, nos Estados Unidos, atravessando o país em silêncio, com um cachorrinho chamado Aluca, só pregando a paz, em silêncio, sem falar nada. Quando você vê pesquisas mundiais com crianças e comunidades unidas, somando 1% da população em meditação e medindo o campo, e aqueles lugares todos diminuíram o nível de violência, assalto, em horas, eu digo, posso ser poliana, mas amor, compaixão, desejo de paz, na prática, né? Só, né? Claro. Delírio, né? Só vestir roupinha bonitinha e ficar ali, isso não funciona. Né? Porque se não botar o pé na cabeça, né? Circo de Soleil é todo mundo ser iluminado, né? Não é isso que traz iluminação. É a prática diária do bem. Então, o que eu deixaria se eu morresse hoje? Ame o seu próximo. Abra oportunidade para as pessoas. Seja pleno. A plenitude é isso. É isso. A vida é o que é. Dói pra caramba. Você não tem controle. Você perde. Você ganha, você apanha. Você ama. Você é odiado. A vida é isso aí. Mas abra oportunidade para o bem. Abre oportunidade. Abre a porta para as pessoas esteja aberto. Seja aberto. Diga sim. Né? Seja aberto, sabe? É isso. A humanidade tem futuro, então. Mas eu acredito totalmente na gente. Quando você vê um bebezinho, aquele cheirinho de bebê recém-nascido, você vai direto pro céu com aquele cheiro. Aquela coisinha pequenininha. Ela é esperança pura. Não tem como não ser esperança. A gente só tem que ajudar ela a ser. Só ajudar ela a ser. Olha para um bebê e fala, eu vou te ajudar a ser. Pronto. Tá aí a humanidade. Maravilha, Flávia. E o futuro, vocês escutaram bem, são as empresas familiares. Então, estamos no lugar certo, né,
pregando o que é certo, que é aqui dar voz, dar um espaço para trocas de experiência, casos, trazendo os maiores especialistas, cases de family business, para aprender através do olhar do outro e que essas matérias e conversas que a gente está tendo aqui possa ecoar para a eternidade. Flávia Lippe, cientista do comportamento, uma honra, minha grande amiga, te admiro muito, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela presença aqui no Family Business Voice. Obrigada, querido, foi uma honra, viu? A honra é minha e até o próximo episódio. Nos sigam em nossas mídias sociais e também curta lá no Spotify e no YouTube. Family Business Voice. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.